Você já imaginou se tivesse o poder de trazer alguém que você ama de volta à vida? E se esse poder viesse com um preço terrível, um preço que você só descobriria quando fosse tarde demais? Essa é a premissa assustadora que vamos explorar hoje. Mergulhando fundo em um dos contos mais sombrios de Stephen King, Cemitério Maldito. Vamos desenterrar os segredos de uma história que assombra gerações de leitores e espectadores, com um aviso de muito spoiler. Nossa história começa com a família Creed Louis, um médico. Sua esposa, Rachel, seus 2 filhos pequenos, ele e o bebê Gage, e, claro, o gato da família, Church. Eles estão de mudança, buscando uma vida mais tranquila e um novo começo. A casa nova é perfeita, cercada por uma floresta densa e convidativa. Parece um sonho, não é mesmo? Mas, como em toda boa história de terror, o sonho está prestes a se transformar em um pesadelo. Logo de cara, eles descobrem um detalhe peculiar em sua nova propriedade. Um pequeno cemitério de animais de estimação no meio da floresta, criado pelas crianças da região ao longo dos anos. É um lugar meio melancólico, mas também com um toque de inocência infantil. Ellie, a filha mais velha, fica fascinada e um pouco preocupada com a ideia da morte. É uma conversa que todo pai teme, mas Louis lida com isso da melhor forma. Do outro lado da rua, eles conhecem seu vizinho, Judge Crandall, um senhor idoso e amigável que conhece a cidade como a palma da sua mão. Judge se torna uma figura paterna para Louis e uma amizade genuína floresce entre eles. É Judge quem apresenta a família ao cemitério de animais e conta suas histórias. Mas Judge guarda um segredo, um conhecimento antigo e perigoso sobre aquela terra. A tranquilidade da família é brutalmente interrompida quando Church, o gato, é atropelado na perigosa rodovia que passa em frente à casa deles. É aqui que a história toma seu primeiro rumo sombrio. Vendo a dor da família, Judge toma uma decisão que mudará tudo. Ele decide compartilhar seu segredo com Louis. Ele o leva para além do cemitério de animais, através de um caminho traiçoeiro e um pântano assustador até um lugar muito mais antigo e sinistro, um antigo cemitério indígena. Judge conta o que acontece naquelas terras. O cemitério indígena tem o poder de trazer os mortos de volta. Ele instrui Louis a enterrar o gato ali, prometendo que isso trará algum tipo de consolo. Desconfiado, mas desesperado para poupar sua filha da dor, Louis segue as instruções. E na manhã seguinte, o inacreditável acontece. Church está de volta. Ele aparece na casa como se nada tivesse acontecido, mas ele não é o mesmo. O gato voltou diferente. Seus olhos estão opacos. Ele se move de forma estranha. E seu cheiro é de terra de túmulo. Ele não é mais o bichinho brincalhão que a família amava. Agora é uma casca vazia, uma imitação grotesca e agressiva da vida. Louis fica horrorizado. O que Judge falou era verdade. Quem é enterrado naquele lugar volta, mas nunca volta como eram antes. Parecem contaminados por algo maligno que habita aquele solo. Judge se arrepende profundamente de ter mostrado o lugar a Louis, percebendo o terrível erro que cometeu ao interferir com a ordem natural das coisas. Enquanto isso, a gente descobre um pouco mais sobre o passado de Rachel, a esposa de Louis. Ela tem um trauma profundo com a morte, relacionado à sua irmã, Zelda, que morreu de uma doença degenerativa terrível quando eram crianças. Esse trauma a torna incapaz de lidar com o luto de uma forma saudável, criando uma tensão constante no casamento. A história atinge seu ponto mais trágico e devastador. Durante um piquenique em família, o pequeno Gage, que tinha acabado de aprender a andar, corre em direção à estrada atrás de uma pipa. Em uma cena de partir o coração, ele é atingido por um caminhão em alta velocidade e morre instantaneamente. A dor da família Creed é insuportável. O luto consome eles de maneiras diferentes. Rachel se fecha em seu trauma, enquanto Louis, um homem da ciência que lida com a vida e a morte todos os dias, se vê completamente impotente e quebrado. E é nesse momento de desespero absoluto que a ideia mais terrível começa a tomar forma em sua mente, aquele cemitério, aquele poder. A promessa, mesmo que distorcida, de ter seu filho de volta, Judge, percebendo o que Louis está pensando, tenta desesperadamente impedi-lo. A frase ecoa: às vezes a morte é melhor, mas o luto de Louis é mais forte que a razão. Ele se agarra à falsa esperança. Ele manda a esposa e a filha para a casa dos sogros em Chicago, sob o pretexto de que precisa de um tempo sozinho para lidar com a dor. Seu plano
É macabro. Ele exuma o corpo do próprio filho, carrega o pequeno caixão pela trilha perigosa e o enterra no solo amaldiçoado. Ele espera, o silêncio da casa é ensurdecedor. Ele tenta dormir, mas é atormentado por pesadelos. Então, ele ouve passos pequenos subindo a escada. A porta do quarto se abre e lá tá Gage. Seu filho tá de volta, mas assim como o gato, ele não é o mesmo. Seus olhos têm um brilho maligno. Sua voz infantil agora tem um tom sinistro. Ele carrega o bisturi de seu pai. O que se segue é um massacre. O pequeno Gage, ou a coisa que habita seu corpo, tá pronto para atacar. Enquanto isso, em Chicago, Rachel tem um pressentimento terrível. Ela decide voltar para casa, para o horror que a espera. Ao chegar, ela encontra a cena macabra. Então, ela ouve a voz de seu filho chamando por ela. Mamãe! Ela o abraça, em um misto de alegria e terror, mas é tarde demais. Gage a ataca. Louis percebe o que aconteceu. Ele encontra o corpo da esposa e em um confronto final devastador. Ele é forçado a lutar contra a criatura que usa o corpo de seu filho. Com o coração em pedaços, ele injeta uma dose letal de morfina na criatura, finalmente a matando e libertando o corpo de Gage. A casa está em chamas. Louis perdeu tudo. Seu gato, seu vizinho, seu filho e sua esposa. Ele está completamente destruído. Mas a loucura induzida pelo luto ainda não o abandonou. Em vez de aceitar a derrota, de entender a terrível lição, ele comete o erro final. Ele olha para o corpo de sua esposa e a mesma ideia insana volta a ser. Dessa vez ele pensa, dessa vez vai ser diferente. Ela acabou de morrer, não vai dar tempo da terra azedar, ele a carrega para o cemitério. A cena final é de arrepiar. Louis está sentado na cozinha, esperando. A porta se abre. Uma figura cambaleante entra, sua aparência é medonha, com ferimentos da morte. Ela se aproxima dele por trás, coloca uma mão fria em seu ombro e diz com uma voz gutural e morta: Querido, Cemitério Maldito não é apenas uma história de terror sobre zumbis e cemitérios amaldiçoados. É uma exploração profunda e perturbadora do luto. Stephen King escreveu o livro depois que seu próprio filho quase foi atropelado e seu gato de estimação morreu na estrada em frente à sua casa. Ele explorou o e se o pior tivesse acontecido, e ele tivesse o poder de mudar isso. A história nos força a encarar a pergunta mais difícil. Até onde iríamos por quem amamos? Louis Creed não é um homem mau, ele é um pai e marido amoroso, levado à loucura pela dor. Ele quebra a maior regra da natureza, não por maldade, mas por um amor desesperado que se transforma em uma obsessão egoísta. Ele não consegue aceitar a finalidade da morte. A frase, às vezes, a morte é melhor, é o coração da história. É uma aceitação dolorosa de que a morte, por mais terrível que seja, faz parte da vida. Tentar enganá-la só traz consequências ainda piores. É uma história que fica com você, que te faz pensar sobre suas próprias perdas e como você lidaria com um poder tão terrível. É o horror em sua forma mais pessoal e emocional. E aí, o que você achou dessa viagem ao Cemitério Maldito? Qual parte da história mais te marcou? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos no universo do terror. Obrigado por assistir e até a próxima!